Em 2003 surgiu uma série animada que conta a história de 5 jovens heróis lutando pela justiça e enfrentando uma porrada de vilões pelo caminho. Série essa que mistura ação, comédia, drama e fazer o que? O público ama, eu amo, e apesar de poucos anos de lançamento, essa viria a marcar toda uma geração onde mesmo após ser cancelada, continua a ter uma base enorme de fãs até hoje. Dito isso, hoje nesse canal, Jovens Titãs, o clássico. Não falamos sobre o destino que esse desenho teve, entendido? Curiosidade foda. Todas as temporadas são focadas em algum personagem ou no time como um todo. Todos, exceto a Estelar, tiveram um arco principal. Fica aí a dica para os produtores que estiverem assistindo esse vídeo e querem continuar a série. Continuem com a Estelar. Fim da curiosidade foda. Temporada 1. Robin contra Slade. O episódio começa apresentando membros do futuro Quinteto Infernal para Slade, esse que quer recrutar uma galera para derrotar os Titãs. A cena corta e agora acompanhamos um pouco da rotina dos Titãs. E ao contrário do que você lembra, se é que lembra, mesmo sendo mais sérios aqui, eles sempre tiveram o humor em dia. Acho melhor a gente sair e comer uma pizza. Menos a Ravena, nessa época ela era totalmente Sigma Emo, zero sorrisos, muito eu. Eles saem pra comer uma pizza e são atacados pelos vilões do começo, que acabam sendo muito mais organizados e dão uma surra nos caras. A luta continua até que os Titãs são expulsos da própria torre e tudo parecia perdido, até que Robin aparece e eles armam a super reviravolta final. No fim, os Titãs ganham e descobrimos que com isso Slade queria apenas enviar uma mensagem a eles. Aqui Robin ainda não sabe quem ele é. Os Titãs agora estão em um parque de diversões e Estelar é atacada por uma espécie de alienígena voador, até que mais tarde nos é apresentada a irmã mais velha de Estelar, Estrela Negra, linda, casável, paixão de infância aí. Ela dá um cordão para Estelar e começa a se vestir igual a ela, até que no fim descobrimos que os alienígenas estavam na verdade atrás da própria Estrela Negra, uma safada linda ladra procurada que tenta entregar a irmã no lugar dela, mas é pega e levada até os policiais galácticos pela Estelar. Estrela Negra, você está presa. Policiais galácticos, bem que poderiam ser os encanadores de Ben 10. Aliás, se não viste Ben 10, já resumi todos os Ben 10 aqui, te deixo um resumo aí em algum lugar. Em suas terríveis aventuras, os Titãs ainda enfrentam vilões como o Homem Gosma, vilão enviado por Slade, mas que também é derrotado. Trovão e Relâmpago, dois irmãos com poderes climáticos que não são totalmente do mal, mas sofrem influência do Slade, que faz os dois libertarem uma criatura de fogo gigante e, por sorte, Mutano convence os dois a mudarem de lado e salvar a cidade. Depois disso, temos a primeira luta indireta de Robin versus Slade, já que Slade aparece disfarçado. Dessa vez a galera tá aí no piquenique jogando um futebol americano, até que Cyborg tem um apagão no sistema do nada e fica meio paia por não ser um humano completo. Cyborg, é você mesmo! Você é meu ídolo, olha aqui! Você é como eu. Inclusive, essa é uma das cenas mais lembradas da série. Cyborg acaba usando bateria demais, é perdido em um lixão, até que é resgatado por um cara suspeito chamado Reparo. Ele que queria tirar as partes humanas do Cyborg e substituir por partes robóticas. Porém é derrotado e Cyborg aprende que ser 80% máquina ainda não é suficiente para tirar sua personalidade humana. Poético. Muito parecido a Robocop. Se não viste Robocop, te deixo o link aí em cima. Nesse outro episódio conhecemos um pouco mais das personalidades da Ravena, que é uma espécie de fragmentada e está mais estressada que o normal. Mutano e Cyborg vão até o quarto dela ver o que houve e descobrem o espelho mágico que leva eles a conhecer as várias faces da Ravena. Quem é você? Sou Ravena. As várias faces de mim. Eles descobrem que o espelho na verdade levava a mente dela e o ódio era a influência do pai, que é basicamente um demônio gigante. No fim, Ravena aprende a usar todos os seus lados para derrotá-lo por enquanto. Seguindo com a sequência de vilões, os Titãs agora enfrentam o Marionete, vilão bizonho que troca os rapazes de corpo com bonecos e sobra para as meninas salvarem o dia. Pelo menos esse episódio serve para aproximar as duas. Azarath, Metreon, Zentus. Também enfrentam Tridente, criatura do mar que ataca os navios, e os Titãs vão lá de submarino para dar uma coça nele. Inclusive aqui conhecem Aqualed, que é tipo um Aquaman de baixo orçamento que rivaliza com o Mutano, mas no fim eles se juntam para derrotar o vilão. De volta aos planos de Slade, Robin tá frustrado por não conseguir encontrá-lo, primeira vez mostrando uma trama mais séria pra animação. Nesse momento nos é apresentado X, um novo vilão estilo Batman que conhece todas as fraquezas dos Titãs, derrota todos e rouba
rouba chips pro Slade. X esse que, para a surpresa de ninguém, era o próprio Robin, que marca um encontro com Slade, consegue encontrar e lutar com ele. Muito foda essa animação pra época, mas não importa, no fim aquele não era o verdadeiro Slade e Robin, apesar de todo esse plano bolado, ainda tem que encontrá-lo. Antes de voltar para nossa história principal, os Titãs ainda têm alguns assuntos para resolver. Assuntos esses como a escola, um dos piores vilões da vida real, que por sorte os Titãs vencem. O carro, o roubo do carro do Cyborg, carro esse feito à mão por ele, mas que acaba destruído no final e enfim. Agora sim, Robin e os outros continuam falhando em encontrar Slade, até que ele mesmo decide revelar que quer acionar um tipo de detonador e eles decidem que vão lá tentar impedir. O problema é que Robin fica muito descontrolado quando se trata desse cara e acaba fazendo tudo sozinho. Robin, chega, meu filho. Então eles discutem, vão atrás de uns figurantes, até que Robin rastreia o Slade e decide que vai sozinho sair na mão com o mano. Enquanto isso, os Titãs vão atrás do detonador tentar desarmá-lo, e Robin, que ainda é despreparado, vai tomando uma surra do mascarado. Slade revela que no fim o detonador era falso, ele só queria acertar os Titãs com um dispositivo, fazendo que sejam reféns dele. A coisa é que todos esses testes do Slade não eram para os Titãs, eram exclusivamente para o Robin, que se não se unir ao Slade como um aprendiz e deixar os Titãs, vai assistir seus amigos morrendo. Parece ruim agora, mas acredite, vai aprender a gostar. Os Titãs agora perderam o contato com Robin e precisam encontrá-lo, mas recebem um alerta de problemas e bom, é o Robin roubando alguma coisa. Robin é um adolescente sem poderes que sola uma equipe inteira com poderes, orgulho do pai. Inclusive Batman é mencionado aqui. Quem sabe, eu posso até me tornar um pai pra você. Acontece que eu já tenho um pai. Robin volta a roubar e os Titãs vão atrás dele, então eles brigam de novo. Robin desobedece quando Slade ordena que ele acabe com seus amigos, e isso faz com que ele ative seu super dispositivo maléfico, fazendo todos os Titãs quase irem de morte e obrigando Robin a atacar dessa vez sem piedade. Voltando pra base, Robin sai na mão com Slade e inicia a super batalha final da temporada. E tudo parece perdido até que os outros Titãs encontram os dois brigando, sofrem com o dispositivo de novo, mas no fim, Robin dá um jeito de desligar os dispositivos e atacar Slade, que claro, consegue fugir. Enfim, os Titãs terminam comemorando essa vitória. Temporada 2, Titãs contra Terra e Slade. Os Titãs agora do nada são chamados para enfrentarem um vilão temporal, então ele tenta fugir, mas Estelar se joga num buraco do tempo com ele e acaba presa 20 anos no futuro, onde os Titãs não existem mais, já que depois da Estelar sumir, todos se separaram, e ela entra numa jornada para encontrar seus amigos 20 anos mais velhos. Todos parecem devastados, isso é, até ela encontrar o Asa Noturna, novo nome do Robin. Com isso, ele manda um chamado para todos os Titãs velhos e eles se juntam novamente para derrotar o vilão e mandar a Estelar de volta. Ela que agora sabe muito, tá muito sabida e vai fazer o possível para mudar o futuro com o superpoder da amizade. Adoro esse episódio. Agora Mutano tá tentando achar seu lugar no mundo e sai por aí querendo ajudar os Titãs, mas acaba sendo dispensado por todos e vai pra cidade. Chegando lá, ele é confundido com um cachorro verde alienígena e capturado, então eles trocam de lugar e o cachorro começa a dar trabalho pros Titãs. Até que no fim da noite eles percebem que aquele cachorro não é o Mutano, descobrem que o cachorro na verdade fala e eles vão lá salvar o cabra, terminando o episódio com o Mutano sendo valorizado finalmente. Aqui então depois nos é apresentado um dos focos da temporada, Terra, a nova aprendiz alvo do Slade, que se apresenta pros Titãs como heroína, deixa o Mutano babando por ela e a Estelar leva ela pra torre como sua nova amiga. Mas
Mais tarde, Terra e Mutano se aproximam e ela revela que na verdade não consegue controlar os poderes e por isso prefere se excluir. Já no dia seguinte, todos partem para uma missão contra os robôs do Slade. O problema é que eles se separam, Terra fica sozinha com Slade, ele diz que sabe sobre a falta de controle dela e oferece ajuda, mas por hora ela nega e volta pra torre. Porém, no fim do dia ela acaba se desentendendo também com os mutantes e foge, ficando sozinha novamente. Os titãs continuam com o treinamento e Cyborg entra em mais um dilema por ser um robozão. Ele tá meio paia por não poder superar seus limites, até porque, sendo uma máquina, ele já tem um limite definido. Então mais tarde entra numa luta contra um robô meio indestrutível que captura os titãs e chama o Cyborg pro X1. Então eles brigam, o Cyborg chega no limite e é derrotado, até que mais tarde volta melhor e finalmente consegue se superar vencendo o vilão. Já aqui, depois de derrotar o maluco dos controles, os titãs alugam um filme de terror supremo que deixa Ravenna com medo, mas ela não admite. Então os medos dela tomam uma forma física e atacam os titãs um por um. Episódio muito bom, com um estilo mais sombrio e com certeza se você viu a animação você lembra desse episódio, que termina com ela admitindo que realmente tem medo, Remos sombrios também sentem medo, mas que pode sim vencer isso com seus best friends. Agora, com um dos episódios mais famosos da série, se não o mais famoso, nos é apresentado Mariposa, ele que tem uma filha humana chamada Kitty, nem me pergunte o porquê, e ela obriga ele a conseguir um encontro com o Robin para deixar seu ex com ciúmes. Mais tarde, os titãs encontram um ninho de mariposas gigantes e o Mariposa ameaça soltar todas elas se o Robin não for ao encontro. Isso deixa a Estelar se morrendo de ciúmes, mas ele aceita para ganhar tempo. Então nos é apresentado a cena que deixou o episódio famoso. Ai, eu espero que ela não apareça. Estelar? Nessas ocasiões, creio que é costume usar uma planta morta. E depois de umas bailadas, o ex da Kitty, que tem a cabeça de aranha, chega e eles começam a brigar, mesmo que no fim os titãs acabem vencendo como sempre. Esse outro episódio tem um foco maior na Estelar, que passa por um tipo de transformação esquisita, a coisa vai piorando até ela virar um tipo de bicho e resolver literalmente fugir da Terra para procurar outros planetas. Por fim, ela vira alvo de uma aranha alien gigante e é salva pelos titãs, que ensinam que mesmo que ela mude por fora, sempre vai ser a mesma por dentro, punhético. Voltando um pouco pro foco da temporada, quem resolve aparecer na Torre dos Titãs de novo como se nada é a Terra, que pede para se tornar uma titã, já que agora consegue controlar seus poderes. Então, no meio disso tudo, os titãs vão atrás de uns bichos escavadeiros gigantes, Ravenna entra em conflito com a Terra por falta de confiança, e eles ainda acabam no covil do Slade porque é ele que estava por trás desses monstros. Por fim, Slade foge, eles quase acabam afundando a Torre Titã, mas Terra e Ravenna aprendem a trabalhar juntas, aceitando ela de vez como uma nova integrante da equipe. Onde nós estamos? No seu quarto. Agora, com mais um dos vilões, temos esse episódio, onde alguns dos heróis são levados para um torneio pelo Senhor dos Jogos com o objetivo de descobrir quem é o melhor. E depois de muita treta entre eles, Robin simplesmente vence todos, tanto separados quanto juntos em um só. É o filho do Batman, não tem jeito, é muito preparo. Mais uma vez na história principal, os titãs estão em mais uma de suas missões, dessa vez se dando muito bem com a Terra. Inclusive todos estão sendo observados por Slade, então depois de um tempo, ela e Mutano começam a se aproximar cada vez mais, saem juntos e enquanto isso, a Torre Titã é atacada por soldados do Slade. Com muita porrada de um lado e melação do outro, Slade acaba aparecendo para Mutano e Terra, saindo na mão com eles e revelando que Terra era, na verdade, um aprendiz dele esse tempo todo. Me senti muito traído, terminando assim o episódio com ela separada da equipe novamente. Bom, as coisas seguem, os titãs se metem em problema de novo quando nos é apresentado Lewy, o outro Robin, só que anão. Eu explico.
Vindo diretamente da dimensão 498, duplo do Robin, gêmeo de DNA e fã número 1. Que acaba simplesmente distorcendo o universo, coisa boba, mas depois de algumas aventuras por realidades, eles conseguem voltar ao normal ou quase. Larry? Ups. Já nos 2 últimos episódios da temporada, voltamos a acompanhar Terra, que jura lealdade eterna a Slade, prometendo destruir os titãs. Depois disso, eles estão lá, dando um rolê de carro e são atacados por ela. Terra parece cercada até que Slade revela que o novo traje dela permite que ele também controle seus poderes. Direto a seu sistema nervoso. Seu poder é meu poder. Minha força é a sua força. Agora lutando como um só e fazendo os titãs recuarem. Eles fazem uma reunião e resolvem que mesmo assim ainda vão dar mais uma chance pra Terra pelos velhos tempos. Coisa que não dá muito certo, já que ela se junta com outros 3 criminosos da série e dá o maior trabalho pros caras. E depois de uma luta intensa com a Ravenna, Terra acaba vencendo todos, um por conhecer suas fraquezas. Bom trabalho, Terra. Eu não teria conseguido sem você, mas a nossa conquista não está completa. Terminando o episódio com os titãs juntos novamente e jurando que dessa vez não tem piedade pra ela. O último episódio mostra toda a dominação que Terra e Slade estão fazendo na cidade, agora que ninguém pode derrotá-lo. Crack, tudo isso rolando? Cadê a Liga da Justiça? Bom, pergunta que nunca encontraremos a resposta. Estão fazendo sua própria série. Breve, Liga da Justiça Sem Limites. Caso esse vídeo tenha 50 mil likes. Promessa. No meio de uma patrulha, ela é atacada, dessa vez por todos os titãs ao mesmo tempo e toma um belo sacode. Por sorte dela, os 3 vilões de antes aparecem em uma espécie de fusão para atrasar eles. Enquanto isso, Terra volta para Slade, que também a rejeita por ela ter falhado. Slade, eu consegui, estou viva. Eu não acredito que eles quase me venceram. Terra virou mulher de malandro. Mais tarde ela tenta revogar sua lealdade a Slade, mas agora é tarde demais. O traje está ligado ao corpo dela. Então Mutano, que é o mais puto da vida, vai até os 2 sozinho e a essa altura Slade já controla 100% do corpo dela. Tudo parecia perdido até que os titãs chegam, a Terra consegue revidar contra Slade, acaba ativando um super vulcão e se sacrifica para salvá-los. Adeus, Terra. Particularmente eu sempre me lembrarei de ti por esse nome, Terra. Ao menos agora, Slade foi derrotado de uma vez e para sempre. Terminando a temporada com um tipo de funeral, onde Terra virou uma estátua de pedra e é visitada pelos titãs. Terceira temporada, Cyborg contra Irmão Sangue. A temporada começa com o Quinteto Infernal atacando novamente, então os titãs aparecem para lutar, os vilões conseguem fugir, mas são rastreados. Mais tarde, os titãs decidem enviar alguém até lá, alguém disfarçado, e a pessoa escolhida para isso é ninguém mais, ninguém menos, ninguém mais que o Cyborg com sua nova skin. Cara, você tá Desplugado. Bom trabalho. Ele vai até uma academia de vilões e tenta se juntar a eles. Aqui sua identidade é Stone, o humano comum que se transforma em pedra, um poder que lembra muito o do Kevin de Ben 10. Depois de passar alguns sufocos, Cyborg é notado pelo diretor da equipe, Irmão Sangue, que recruta ele para a equipe, porém, no fim das contas ele é descoberto, finge trabalhar para os vilões sem disfarce, quase derrota os vilões, mas era tudo pegadinha. Então ele destrói a academia e volta para a equipe. É tola, meu amigo. Muito tola. Poderia ter sido um de nós. Poderia ter sido muitas coisas. Bom, lembram do X, vilão que na verdade era o Robin e eu apresentei literalmente há alguns minutos? Aqui ele está de volta, porém dessa vez não é o Robin, até porque o Robin tá aqui também. Então isso meio que vira a responsabilidade do Robin, ele persegue o X por aí, e no meio disso, todos os titãs são congelados e capturados por um vilão maluco, fazendo o Robin convencer X a se juntarem para ir ao resgate, terminando o episódio meio que como o X sendo um novo anti-herói. Aqui Estelar
que é uma princesa do seu planeta natal, tem que casar com um melecão verde para livrar o povo de uma guerra. Planeta esse dominado pela Estrela Negra. Clark, Estelar não era a namorada do Robin? Vamos fingir que os roteiristas não enfiaram essa informação aqui em lugares que ela não deveria ser enfiada, entendido? Porém, os titãs descobrem que isso era um plano maléfico e Estelar resolve acabar com tudo. Eu desafio minha irmã pela coroa! Expulsando a Estrela Negra e se tornando a nova governante, mesmo que no fim ela passe a coroa e volte pra casa porque a série ainda precisa da Estelar com os titãs. Mais uma vez fora da trama principal, temos esses episódios, quando o Cyborg pega um vírus e fica matuta das ideias, então os caras chamam esse tampinha aí e entra no cérebro do robô e vence o vírus. Esse, onde Robin está assombrado pela ideia de que o Slade ainda esteja vivo, então começa a ter alucinações com o cara. Desde quando o Robin faz mimimi? Porém, os titãs descobrem que era um reagente químico que afetou o Robin por se aproximar demais da máscara de Slade e que alguém ativou ele por fora da torre. Temos esse, onde Ravenna passa um bom tempo tentando ler um livro, mas os caras não param de encher o saco da pobre coitada. Sou só diferente. E eu queria que alguém aqui entendesse isso. Então ela vira amiga de um mago aprisionado num livro que no fim das contas era um dragão gigante amaldiçoado, mas que é derrotado por ela. E por fim, esse, onde a cidade tá comemorando o dia da independência, mas um super vilão maligno aparece pra hipnotizar todo mundo, roubar a juventude do Robin e transformar tudo em britânico. E no fim, claro, ele é derrotado e pelo próprio Robin velho. De volta à história principal da temporada, a Aqualad aparece dizendo que o irmão Sangue se mudou para a área dele, o fundo do mar. Acontece que o vilão também andou espionando o Cyborg, então tá usando a tecnologia dele para construir uma arma, ou seja, cabe ao Cyborg resolver esse BO aí. Então, sabendo disso, os titãs entram em uma super aventura submarina, enfrentam a própria tecnologia do Cyborg e resolvem se separar. Os titãs vão atrás do irmão Sangue e o Cyborg atrás da super arma secreta dele. Inclusive aqui ele conhece a Abelha, outra agente dupla da academia. Se cansou de perder tempo, por que não salvamos a cidade? No fim, os titãs caem em armadilhas, Cyborg sai na mão com o velhote e tudo parecia ir mal até que começa a ir bem quando nossos heróis começam a dar a volta por cima, destruindo a arma e fazendo com que Sangue fuja novamente. De volta às crises internas na Torre dos 5, agora o problema é com Mutano, que acertam as toxinas e viram uma espécie de Sigma Red Pill sinistro, abandonando o seu lado humano pra virar um macacão, mesmo que no fim volte ao normal e se aproxime da Raven. Já aqui conhecemos pela primeira vez Siuki, aquele bichinho esquisito que a Estelar leva por aí, ele que era uma das mariposas no episódio da mariposa e mesmo estando escondido por aí quase 2 temporadas, resolveu dar as caras só por agora. Então mesmo dando um trabalho da porra, a Estelar se apaixona pelo bicho ele se torna aos poucos uma mariposa imensa, quase destrói a cidade, mas no fim volta ao tamanho normal, se tornando o novo mascote dos titãs. Agora, mais uma vez, os titãs enfrentam aquele que para mim é um dos melhores vilões da série, Mambo, o mágico, que suga todo mundo pra dentro da cartola, transforma os titãs em animais e dá uma boa zoada com eles antes de ser derrotado. Episódio bem divertido esse. E sem mais enrolação, vamos para os últimos 2 episódios da temporada, mais uma sequência da história principal. Aqui voltamos a acompanhar o irmão Sangue, que quer novos alunos e um novo lugar para sua academia que foi destruída 2 vezes já. Não dá pra dizer que o cara não é persistente. Já a Cyborg tá indo à Cidade do Aço, onde vai ajudar os titãs da Costa Leste a construir uma torre própria e derrotar o irmão Sangue, já que ele também está por lá. Ao chegar, nos é apresentada a nova equipe, e esses são Mais e Menos, como os mexicanos rápidos, Ricardito, como o Robin de Arco, e Aqualad e Abelha, que vocês já conhece. E a equipe não se dá nada bem, então depois de arrumar tudo, o Cyborg ainda dá uma de babá e ajuda os caras a se entender. No meio disso tudo, o Sangue hackeia as senhas da torre, prende todo mundo lá, ataca eles com um exército de outros ciborgues, mas depois de uma luta intensa, o vilão é derrotado, pelo menos é o que o Cyborg pensou, já
que ele abandonou os titãs originais para ser líder desses aí, e no fim descobrimos que eles na verdade estão sendo controlados pelo Irmão Sangue. Já disse que o Irmão Sangue pode controlar mente? Se não disse, tô dizendo agora. O último episódio da temporada começa com Cyborg cortando de vez contato com Robin e os outros, exatamente como o Irmão Sangue queria. Então a equipe se vira contra o Cyborg e começa a atacar aí. O robôzão é derrotado e Sangue aparece todo metade robô. O cara se implantou, ninguém tá puro. E antes da merda toda ser completada, os titãs originais aparecem para salvar o dia. Então Sangue foge e agora eles dão a chance para Cyborg assumir a liderança. Então dão um jeito de alcançar o vilão e agora temos o Cyborg tirando o X1 com o velho e os outros 4 num 4 contra 4. Então todos são derrotados, incluindo o Cyborg que fica todo desmontado, mas a coisa vira quando do nada ele ativa uma aura azul Super Saiyajin e vence o Sangue de uma vez e para sempre, terminando a temporada com todos livres do controle mental e Cyborg de volta à equipe. Bem-vindo de volta, Cyborg. Temporada 4, Ravenna contra Trigon. A temporada já começa frenética, com um ataque do maluco dos controles a todas as televisões. Então os titãs descobrem que ele na verdade está fora da realidade e eles mesmos acabam parando presos dentro da TV, passando por canais, filmes, séries e terminando o EP com o cara derrotado pelo Mutano e eles de volta ao mundo real. Ainda nessa brisa de sair da realidade, agora Cyborg é teleportado sem mais nem menos para 3000 a.C. Então compra briga com aliens gigantes e apresenta sua super tecnologia futurista para os bárbaros de lá. Com isso ele é nomeado o novo campeão deles, acaba se apaixonando, descobre que tá lá por causa de uma bruxa e no fim entra em guerra bárbaros contra aliens, mesmo que antes de vencer a luta, ele seja resgatado pelos titãs contra sua própria vontade e entre para os livros de história atuais. Agora começamos a acompanhar um pouco da nova trama principal da temporada, onde os titãs descobrem que é o dia do aniversário da Ravenna, mas por algum motivo ainda desconhecido, ela detesta esse dia e não quer comemorar, literalmente a Ravenna. Então depois dela fazer uma invocação esquisita no quarto, os titãs são chamados para uma missão. Chegando lá, descobrimos que quem foi revivido foi Slade, porém dessa vez está atrás da Ravenna e com uma marca na máscara. Então depois de uma luta intensa, já que agora o cara também tem poderes, ele destrói tudo e Ravenna consegue parar o tempo como se nada para salvar a todos. Daí ela passa o episódio todo fugindo do Slade e quando o vilão finalmente alcança, coloca marcas por todo o seu corpo. E o recado é que o mundo será meio que destruído, basicamente, só isso. Terminando o episódio então com os titãs convencendo a Ravenna a comemorar seu aniversário e Slade de volta ao seu mestre, que aqui todos já sabem que é Trigon, o Tinhoso Supremo, pai da Ravenna. Ele que enviou Slade para colocar as marcas no corpo dela. Enfim, as coisas seguem e agora que todos sabem que o mundo vai literalmente acabar, eles vão tentar dar um jeito nisso agora? Negativo, amigo. Voltamos para os episódios secundários, com Robin entrando numa super jornada ninja para aprender a incrível arte marcial suprema. Inclusive aqui os titãs aproveitam sua ausência para usar os uniformes dele. Tem pizza, legal. Sabem, Robbins, eu também gosto dessa máscara. E os titãs em uma missão para capturar um disco voador alienígena, mesmo que isso só tenha servido para mostrar o desejo do Mutano em ter uma lambreta e não precisar mais correr nem voar. Então ele consegue a lambreta, descobre que os alienígenas eram na verdade tofus falantes. Sim, tofus falantes. Mutano salva o mundo da dominação dos tofus. Porém, depois dessas missões, a lambreta quebra. Cara, é que essa carne na verdade é tofu espacial que veio aqui pra roubar as vacas e destruir a Terra. Mas eu sequestrei o líder alienígena, transformei todos os bobs de volta em goma e desliguei o Destructotron antes do mundo explodir. O episódio termina com a torre cheia de vacas. Esse episódio foi uma brisa da porra. Ainda na dominação alienígena, agora os titãs conhecem um herói aleatório e vão para uma missão galáctica ajudar ele com os alienígenas, como se não tivessem que resolver coisas na Terra, tipo o fim do mundo e essas coisas bobas. Então no fim eles conseguem ajudar, mas o herói aí era um babacão com a Estelar e eles mandam o cara ir embora. Se aprofundando mais nessas questões de fim do mundo, Ravenna volta a ter visões com Slade e descobrimos que é ela quem vai, com suas próprias marcas, abrir o portal e iniciar o fim do mundo, como diz a profecia. Então os titãs passam todo o episódio indo atrás de respostas, enquanto Ravenna foge para Azarat, sua cidade natal, para falar com sua mãe. O problema é que não há nada que possa ser feito, mas pelo menos isso serviu para Ravenna voltar para a Terra, dessa vez aceitando seu destino e dando uma surra no Slade.
terminando o episódio com Ravenna contando a profecia aos titãs, que basicamente tá todo mundo fudido, e quem é ela quem vai foder todo mundo sem querer querendo porque ela é filha do Diabo Supremo. Já Slade retorna a Trigon, onde descobrimos que os dois têm um acordo entre si, mas que ainda não foi revelado. Aqui, como de costume, voltamos às missões secundárias, onde os titãs estão em mais uma missão espacial. Os caras não pararam quietos na Terra essa temporada, mas o foco do EP mesmo é a relação do Robin e da Estelar com os titãs presos num planeta cheio de bichos raivosos, e a Estelar bravinha porque o Robin não considera ela uma namorada. Você tava planejando casar com a Gosma Verde alguns episódios atrás, se decide aí, rapariga. Porém, parece que agora oficializaram mesmo. Parabéns aí ao casal. Estelar, eu acho que é incrível a maneira como você sempre luta. É mesmo? Depois disso, o foco é o Cyborg e acompanhamos toda a sua rotina diária. Inclusive, sabiam que a Estelar é mais forte que o Cyborg, tendo provavelmente a maior força bruta dos titãs? Enfim, aqui o Cyborg quer fazer muita coisa e tem pouco tempo, literalmente eu. Então bota um super chip barra bateria na cabeça e claro, dá ruim, porque ele vai perdendo cada vez mais sua personalidade para virar um robô. Dormir não é mais necessário. Terminando o episódio, claro, com o Cyborg livre disso e aproveitando o prazer de um bom sono. Aqui os titãs enfrentam uma nova vilã, uma velha sinistra que hipnotiza todos os titãs e toma a torre. Mamãe Meiai. Porém, depois de muitas aventuras e trapalhadas no estilo João e Maria, os titãs conseguem acordar pra vida e expulsar a velha. Dessa vez a temporada vai terminar de um jeito diferente, com uma sequência de 3 episódios dedicados à trama principal. Chegou a hora! Trigon quer se libertar e causar o fim do mundo de uma vez por todas e vai acionar Slade para ir até a Ravenna e trazer ela pra ele. Enquanto isso, tudo parece normal na torre, tirando a Ravenna que tá meio estranha das ideias. Eu só quero que todos tenham um bom dia. Vamos, temos muito a fazer antes do pôr do sol. A coisa é que ela tava tentando aproveitar antes de perder tudo, mas agora já tá acontecendo. Então os titãs passam o episódio tentando proteger a Ravenna, mas Slade aparece com um exército completo e ela decide ir por conta própria. Eu não posso mais fugir do meu destino. Não! Bom, Slade tinha um acordo com Trigon se trouxesse Ravenna, mas o diabão não cumpre nada, a Slade volta a jogar no Vasco. Ganha. Eu dei esses poderes a você e eu posso tirá-los. Terminando o episódio com Ravenna libertando Trigon para a Terra, mesmo que contra a vontade dos titãs. Bom, e já começamos com a Terra sendo completamente destruída nos primeiros segundos do episódio, com tudo perdido e as pessoas transformadas em pedra. Tome! Todos, exceto, claro, os titãs, já que eles meio que receberam parte do poder da Ravenna. Então eles tentam se juntar para atacar Trigon, mas o cara vence com um único golpe. Já um tempo depois, descobrimos que Ravenna ainda pode ser salva. Ela foi resetada, entre aspas, e eles vão receber a ajuda do próprio Slade para encontrá-la. O cara se recusa a ser deletado da série. Com isso, Robin e ele saem nessa missão, enquanto o restante fica para distrair Trigon, já que agora eles têm um anelzinho mágico para se proteger dos ataques dele. Ah, e olha a cara do Slade aí. Mais uma parte dos acordos com o Tinhoso. Então depois de luta de um lado e luta de outro, os dois finalmente chegam onde querem e se separam, terminando com Robin encontrando a nova Ravenna Mirim. No último episódio da temporada, mais porradaria, com os titãs lutando contra os próprios demônios, não ironicamente. E depois do Trigon dizer o quanto é fodão e já sabia de tudo, continuamos com a missão de Robin, que convence a mini Ravenna criança a vir lutar ao lado deles. Já Slade, que tinha ido por outro caminho, conseguiu alcançar uma porta que o trouxe de volta à vida. Esse cara é imortal pros produtores e não tem jeito, filho. Quanto aos titãs, finalmente se encontram novamente, dessa vez com a Raveninha, e o Slade aparece aqui também, todos juntos para a super batalha final da temporada.
Porém, quando tudo parece perdido pros titãs, Ravenna ativa seus superpoderes de luz e simplesmente faz todo o universo voltar ao normal como se não tivesse acontecido nada. Assim, Trigon é derrotado, Ravenna volta à idade normal, Slade tá vivo e é isso, cara. O Quatro Olhos já era, os monstros sumiram e a gente acabou de salvar o universo! O que é torrada? Temporada 5, Mutano contra a Irmandade. Agora na última temporada, acompanhamos alguns novos heróis. A Patrulha do Destino, um antigo grupo que Mutano fazia parte, porém numa época em que ele ainda era imaturo demais. Sim, mais imaturo do que atualmente. No presente, ele recebe um aviso dos caras dizendo que seus piores inimigos foram encontrados, a Irmandade Negra. Então os titãs saem em missão, encontram um dos membros da patrulha e descobrem que todo o restante foi capturado. Ao chegar no esconderijo da Irmandade, eles liberam o restante dos caras, inclusive todos usam o mesmo uniforme que o Mutano. Porém, depois de uma luta intensa, Mutano acaba deixando os vilões fugirem pra salvar a equipe e o episódio termina com a Irmandade bravinha com ele por isso. Em sequência, agora as duas equipes estão juntas e conhecemos um pouco mais sobre a Irmandade Negra e seus membros. Eles que lutam com a Patrulha do Destino há gerações e os vilões são liderados por esse cérebro falante aí. Mutano decide seguir sozinho junto com os patrulheiros, porém depois de alguns desafios onde o líder deles vai deixando um por um para trás, ele decide se impor e bolar um plano de ataque em dupla, já que só sobraram os dois. Então depois dos dois invadirem, os titãs aparecem, depois de recuperarem todo o restante da equipe para a super batalha final. Já com tudo resolvido, Mutano recebe o reconhecimento da patrulha, porém os titãs acabam virando os novos alvos da Irmandade. Essa aqui tem muito mais vilões do que imaginávamos, literalmente tem todos os vilões até aqui apresentados. O próximo episódio ainda é sobre a Irmandade, que está por aí fazendo super planos maléficos e envia uma de suas agentes do mal para roubar alguns dos comunicadores titãs dos titãs secundários pelo mundo. Então depois da mulher elástico da Shopee ficar o episódio todo se disfarçando e perseguindo o Cabeça de Fogo aí, o Robin chega para dar suporte, rola até uma luta de Robin real versus Robin fake e terminamos o EP com a vilã disfarçada e conseguindo o que tanto queria, um comunicador. Agora quem está de volta é o maluco dos controles, que quer fazer um super desafio para os titãs, mas não encontra eles na torre, até porque eles estão fora da cidade enfrentando a Irmandade. No lugar deles, quem são enviados são os titãs da Costa Leste, Abelha e outros, que ficam o EP todo fazendo os desafios do vilão na cidade, mas no fim ele é derrotado. Já os titãs originais estão em uma missão das neves atrás de um vilão das neves causando destruição. Encontram o cara e descobrem que é o Estrela Vermelha, um tipo de Capitão América radioativo aprimorado, que ganhou um poder que não pode controlar e está criando criaturas radioativas pela neve. Assim, no fim, ele decide se sacrificar para não causar mais problemas, virando literalmente uma estrela vermelha. Ah, o cara é do PT. Ainda nas neves, os titãs enfrentam o Dr. Luz. Sim, ele também tá com a Irmandade, e depois de um ataque falho, os titãs no estilo Era do Gelo vão parar numa área pré-histórica com dinossauros, porém ainda no presente. Então eles conhecem um homem das cavernas e uma garotinha que vira um tipo de diamante, garotinha essa que acaba raptada para ser usada na máquina do Dr. Luz. Ele fica muito mais forte, mas é derrotado no fim das contas. Agora em uma missão solo, Ravenna conhece 3 pirralhos com poderes e tem que levá-los até um destino para que fiquem a salvo. Porém, do nada eles são atacados pelo gorilão aí, perdem a carona e Ravenna tem que passar por incríveis e horripilantes aventuras para manter as crianças a salvo, fazendo no fim as crianças despertarem seus poderes para derrotar o vilão e virarem super melhores amigas da Ravenna, ganhando seu próprio comunicador titã. Aqui finalmente vemos todo o quinteto infernal atuando juntos pela primeira vez para roubar um museu, porém são impedidos por alguém misterioso. Acompanhamos o grupo em seus super planos maléficos de roubo, mas eles continuam sendo derrotados por esse único herói velocista. E mais tarde, descobrimos ser o Kid Flash, que acaba sendo capturado e o plano é entregar ele para a Irmandade. Porém o cara consegue fugir, até que bem fácil, a mulher elástico da Irmandade chega e eles estão sem nada. Então ela mesma
vai atrás dele, quase consegue capturar, porém Jinx se revolta por não ter reconhecimento e acaba meio que começando a gostar do Rapidinho. Em mais uma missão secundária, os titãs enfrentam o Narigudo aí e participam de uma espécie de corrida maluca pelo episódio, literalmente. Acabam aparecendo vários vilões para participar do circuito até a linha de chegada. Episódio divertidíssimo e que termina com Robin vencendo, como de costume. Cabra tá com o protagonismo do pai e foda-se. Em outro episódio, acompanhamos a origem dos jovens titãs, com a Estelar sendo a prisioneira do espaço e depois de fugir de alguns alienígenas vai pra Terra sem entender nada. Então começa a causar problemas na cidade e todos os titãs, ainda sem se conhecerem, se juntam para enfrentá-la. Eles acabam libertando a Estelar e quem aparece aí são os alienígenas de antes, querendo levá-la, já que ela é uma espécie de prêmio pros caras. Tipo loira gostosa para jogador de futebol. Os titãs, claro, ficam do lado dela e enfrentam os alienígenas, se conhecendo e fazendo uma amizade entre si ao longo do episódio. Enfim, decidindo formar uma equipe. A equipe Jovens Titãs. Enfim, de volta ao foco principal. Depois de meses fazendo missões contra a Irmandade, os titãs ainda precisam fazer mais uma coisa. Então se separam e começam a entregar comunicadores para todos os heróis mirim secundários existentes. Com isso feito, os vilões começam a agir, indo atrás de todos os titãs que receberam seus comunicadores. Então todos os heróis passam o episódio enfrentando vilões, mas no fim, Robin descobre que eles correm perigo justamente por conta dos comunicadores. Então envia um tipo de onda que destrói todos eles. O problema é que agora todos os heróis estão sem comunicação. Os caras não conhecem a rede social. E mesmo que a maioria dos heróis tenham vencido, Robin e mais alguns deles terminaram capturados. Aqui vemos que todos os heróis capturados estão sendo congelados e tudo parece perdido até vermos Mutano, nossa grande estrela da temporada. Ele que mais tarde acaba se encontrando com mais alguns heróis secundários e eles formam uma equipe liderada pelo próprio Mutano. Convenientemente, um desses heróis pode possuir vilões e mais convenientemente ainda, um deles pode abrir portais para teleportar a galera. Então eles invadem a base da Irmandade e a cagada é que lá dentro tá lotado de vilão, mas ao invés de fugir, eles vão sair na porrada mesmo, um 5 contra 20. Com isso eles quase são derrotados, porém entretanto todavia numa cena absoluta cinema, todos os heróis restantes brotam no esconderijo para iniciar a super batalha final. Terminando com simplesmente todos os vilões sendo derrotados e congelados, inclusive o Cérebro, dando fim à Irmandade e de quebra a quase todos os outros vilões da série. Agora com um tom de despedida, sim senhores, chegamos ao último episódio já lançado da série, onde os titãs resolvem dar uma volta em Paris e enfrentam um bichão branco. E no meio disso tudo, Mutano descobre que a Terra está viva, porém não se lembra dele. Desculpe, pessoa errada. Então os titãs passam o episódio atrás da criatura e o Mutano passa tentando reconquistar a Terra, descobrindo no final que ela lembrava dele sim, mas quer viver uma nova vida sem poderes, terminando o episódio com o Mutano aceitando isso e indo de volta aos titãs. Sim amigos, é assim que terminamos nossa série, sem avisos e onde todos provavelmente ainda esperavam uma continuação. Bom, na crítica os Jovens Titãs têm quase um 8, uma nota bem acima da média e que mostra que boa parte do público se agrada com a animação. Para mim, é um desenho que vale muito a pena ser assistido, apesar de sempre seguirem o padrão de história principal e tramas secundárias. Dá pra se divertir muito assistindo isso, principalmente se também fez parte da sua infância, e é uma pena que não foi continuada. Uma coisa que sim pode ser continuada é essa saga de resumo de séries animadas da DC / Marvel, etc. Porém, para isso preciso do seu apoio. Esses vídeos dão um trabalhão. Então, se não deixou um gostei, deixa um gostei, deixa um comentário, essas coisas aí que ajudam o vídeo a enganjar. Siga-me no Insta, se não me segue no Insta, vamos montar uma irmandade e agora sim, até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?